Então, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui uma questão do 13º exame da OAB sobre o tema prevenção especial, agora com relação à autorização para viajar. A questão dizia o seguinte: ó, João e Joana são pais de Mila, 9 anos, e de Letícia, 8 anos. Então, Mila, deixa eu voltar aqui. Mila tem 9 anos e Letícia, 8 anos. João mudou-se para Maringá depois do divórcio e levou sua filha mais nova, ou seja, levou Letícia, para morar com ele. Nas férias escolares, Letícia quer ir ao Rio de Janeiro visitar sua mãe, enquanto Mila deseja passar seus dias livres com seu pai em Maringá. Avalie as situações apresentadas a seguir e, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Ele diz, letra A, Letícia poderá viajar sem autorização judicial se a sua prima Olivia, que tem 19 anos, aceitar acompanhá-la. Mila poderá viajar sem autorização se a sua avó Filomena a acompanhar. Então vamos devagar. Vamos começar com Letícia, certo? Letícia, ela não vai poder viajar porque Olivia, ela é sua prima, gente. Apesar de ela ser maior de idade, o artigo 83, ele diz que as crianças e adolescentes devem viajar acompanhada dos pais, ok? Se não tiver acompanhado dos pais, devem ter autorização judicial. Certo, mas sempre vai precisar de autorização judicial, Alexandre? Não, nem sempre. O artigo 83, ele traz 3 hipóteses em que não se precisa da autorização judicial. A primeira é se for para viajar para uma comarca contígua. A segunda é se ela viajar com uma pessoa maior de idade, que seja responsável, que tenha autorização dos pais por escrito. E a terceira opção, que tem lá no artigo 83, é se for um ascendente ou colateral maior até o 3º grau. A Olivia é prima, gente. E prima, a gente sabe que não é 3º grau, é 4º grau. Primo seria, 3º grau seria se fosse tio, se fosse irmão. Então, primo já passou da previsão prevista lá no artigo 83. Então, Letícia, ela não vai poder viajar com Olivia, ok? Ela não vai poder viajar com Olivia. Já a sua irmã Mila, ela vai poder viajar porque, tá aqui, ó, ela tá com sua avó. E o artigo 83, ele fala, se ela tiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, poderá. Como a avó é uma ascendente, então a Mila poderá viajar com sua avó, a Filomena, ok? Quem não poderá vai ser a Letícia. Então, a letra A está errada, com base no artigo 83, parágrafo 1º, a linha B. Ok, gente? Então, mesmo que a Olivia tenha 19 anos, ou seja, maior de idade, ela não é colateral até 3º grau. Até 3º grau seria, no caso, o pai da Olivia, certo? O pai da Olivia, se acompanhasse a Letícia, aí sim, aí não teria problema nenhum. Agora teria que estar comprovado documentalmente, ok? Esse parentesco tem que estar comprovado documentalmente, beleza?
Letra B. Se houver prévia e expressa autorização dos pais ou responsáveis, Letícia e Mila ficam dispensadas da autorização judicial e poderão viajar desacompanhadas dentro do território nacional. Gente, isso está errado, porque elas podem ficar desacompanhadas da autorização judicial se estiverem acompanhadas de pessoa maior de idade, já que possuem essa autorização expressa dos pais ou responsável. Então, essa letra B está falsa, ok? Essa letra B está errada. Vamos ver a letra C. Letícia poderá viajar desacompanhada dos pais por todo o território nacional, se houver autorização judicial, que poderá ser concedida pelo prazo de 2 anos. Mila não precisará de autorização judicial para ir a Maringá se seu tio José aceitar acompanhá-la. Gente, essa questão está correta, porque Letícia, ela, apesar de estar desacompanhada dos pais, ela teve autorização judicial pelo prazo de 2 anos, e Mila, ela não vai precisar de autorização judicial porque ela está com seu tio. E a gente viu que, se for ascendente ou colateral até 3º grau, poderá acompanhar. Agora, gente, essa questão foi passível de anulação, porque esse tio da Mila poderia ser menor de idade, né? E ele poderia estar sem documento que comprovasse. Então, a gente teria que imaginar que esse tio é maior de idade e teria que imaginar também que esse tio está com documento para considerar essa questão correta. Essa foi o gabarito correto que foi aceito pela FGV. Por eliminação, pela letra A, B e D está errado, a C é que estaria mais correta. Mas a gente tem que fazer essa menção. A Mila, ela só vai poder viajar com o seu tio sem precisar de autorização judicial porque ele é maior de idade, a gente imagina, né, que ele seja maior de idade e que ele esteja com um documento que comprove essa relação de parentesco, ok? Letra C está correta, mas a gente faz essas ressalvas, ok? Fica atento a isso aí. Letra D de idade. Infelizmente é isso, né, gente? Prova de concurso, a gente tem que colocar a mais correta, né? Infelizmente, e alguns presidentes de mesa, examinadora, não têm a humildade de reconhecer o erro, né? Porque essa questão, para mim, deveria ser anulada, né? Como é que você vai saber se o tio é maior de idade, né? Tem muitos tios que são mais novos que o sobrinho, acontece isso, não é? Mas, enfim, vamos lá. Letra D de dado. Mila poderia aproveitar a ida de sua vizinha Maria, de 23 anos, para acompanhá-la, desde que devidamente autorizada por seus pais, enquanto Letícia não precisaria de autorização judicial se seu padrinho, Ricardo, olha lá, ó, primo de seu pai, primo do pai, é colateral até 3º grau? Não, né, gente? Já passou. Primo do pai deve ser o quê? 4º ou 5º grau, né, Homero? Esses graus aí é muito grau, né? Mas deve ser 4º ou 5º grau, né? Então, já passou do 3º grau, então, não poderia, nesse caso, a Letícia não poderia, a Mila, no caso, né? No caso, cadê aqui? Enquanto que a Letícia não precisaria da autorização se seu padrinho Ricardo, primo seu padrinho. Então, Letícia não poderia viajar porque Ricardo não é colateral até o 3º grau. Então, ela precisaria, sim, de autorização judicial. A Letícia, esse não está errado, ela precisaria, sim, de autorização judicial, porque
o Ricardo, apesar de ser maior de idade, que é o que se entende, né? Seja maior de idade, ele não é colateral até terceiro grau, nem ascendente. Ascendente pode ser o bisavô, o tataravô, certo, gente? E com relação a Mila, ela poderia sim viajar sem nenhum problema, ok? Porque a Maria, ela é maior de idade e ela está com autorização dos pais. Se ela está com autorização dos pais, então não teria problema algum. A questão aqui seria a Letícia, ok? Porque ela precisaria sim da autorização judicial. Então, a gente vai fazer uma breve leitura do artigo 83, né? Ele diz, ó, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. É isso que diz a letra expressa do ECA, ok? E o parágrafo 2º, ele diz, a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder uma autorização válida por 2 anos. Essa autorização pode ser válida por 2 anos. A autorização judicial não vai ser exigida, como a gente falou, em duas situações, né, que pode ser entendido por 3. Uma, se for uma comarca contígua ao da residência, né, da criança, para onde ela quer ir, né, ou então na mesma região metropolitana, ou então se a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, devidamente comprovado o parentesco, ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. A gente precisa destacar também, gente, com relação à autorização para viajar para o exterior, que é um detalhe muito importante a gente observar. Esse cuidado é para se evitar o tráfico internacional de crianças. E o artigo 85 do ECA, ele traz um regramento específico com relação a essa autorização que está aí na sua tela. Essa autorização judicial é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais, ou seja, se tiver acompanhado de pai e mãe, ou então do responsável, ou seja, que está com a guarda, tutela ou curatela, não precisa de autorização judicial. Ou então, se viajar na companhia de um dos pais com autorização expressa do outro pai, com documento reconhecido em firma. Isso para quê, gente? Evitar o sequestro, né? Do pai ou da mãe, que quer fazer uma alienação parental, enfim, ou coisa do tipo. Então, para evitar essa fuga de pai ou mãe com essa criança ou esse adolescente, se tem esse regramento. Se for viajar só com o pai ou só com a mãe, tem que ter autorização expressa, reconhecida em firma do outro pai, ou pai ou a mãe, ok? E o artigo 85, ele diz, ó, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Isso é uma medida importantíssima. Então, criança ou adolescente não vai poder viajar com estrangeiro sem autorização judicial, porque senão isso facilita muito aquela questão do tráfico internacional de crianças e adolescentes, ok? Então, são esses os principais apontamentos, as principais dicas que a gente traz sobre a prevenção especial, que eu tenho certeza que pode cair na sua prova do 16º exame da OAB.